Meus queridos e amados irmãos, eu quero cumprimentá-los mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também estendo aqui os nossos cumprimentos e saudação a todos os irmãos internautas que pela de Belém, Pacaembu, participa conosco deste culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Quero pedir aqui permissão para eu já tirar minha máscara, porque está escrito que não atarás a boca do boi que debulha, né? Então eu quero ter liberdade, que eu acho que é difícil tanto para quem prega quanto para quem canta falar usando máscara, mas estamos distantes e seguindo todos os protocolos. Queridos, pode tomar o vosso assento? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo tão somente 34. Lucas 23 e o versículo 34. No domingo passado, o Senhor nos permitiu estar falando sobre a cruz de Cristo como objeto de punição, de sentença de morte por Roma. Falamos do sofrimento emocional, o sofrimento físico e o sofrimento espiritual vivenciado por Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro brado que Jesus, nosso Senhor, falou na cruz do Calvário, enquanto crucificado, que é o brado do perdão. Os irmãos bem sabem que ele bradou, na verdade, 7 vezes, algumas frases que se eternizaram. Eu quero, conforme o Senhor tem posto em meu coração, nas oportunidades que for tendo, falar sobre esses 7, mas hoje nós vamos falar do primeiro, que é o brado do perdão. Lucas 23, versículo 34, diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Meus amados, a cruz de Cristo é o píncaro mais alto do plano da redenção. Jesus muito bem sabia disso, por ser onisciente, como eu citei na semana passada. Ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então um projeto eterno foi traçado. Enquanto o homem, na sua encarnação, diversas vezes ele falou por metáfora, já dando um norte, de que esse era o seu objetivo e o seu projeto primário. Você vai ver ele falando muitas vezes, por exemplo, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Em outra ocasião ele diz: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois ele diz: olha, eu vou derrubar esse templo, falando do templo edificado por Herodes, mas ao terceiro dia eu vou reedificá-lo. Tudo isso era uma linguagem metafórica, mas ele dizendo: eu vou morrer na cruz, este é meu alvo. Ele disse: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre, e aqui em Mateus 12 ele diz ventre da baleia mesmo, assim importa que o Filho do Homem também fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele disse: olha, vão ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Metaforicamente ele já estava dizendo, por essas comparações: meu alvo é o Calvário, meu destino é a cruz, meu objetivo supremo nesta terra é me entregar para salvar e resgatar vidas. Foi exatamente numa sexta-feira, há 2000 anos atrás, o 6º dia da semana, e por coincidência foi exatamente no dia em que Deus criou o homem. No 6º dia ele foi lá e formou o homem. Depois de humanizado, com 33 anos e meio aproximadamente,
É exatamente numa sexta-feira, o dia em que ele criou o homem, que agora ele vai morrer pela humanidade. Ele não foi apenas aquele que consumou a criação, mas no dia da criação ele consumou a salvação. Nós vamos observar que ele fez tudo isso por livre e espontânea vontade e amor. Quando nós lemos Mateus 26 e o versículo 53, depois que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco, Jesus repreende Pedro e diz: ô Pedro, guarda a tua espada na bainha, quem com espada fere, com espada será ferido. E ele diz: olha, eu podia orar agora ao meu pai, você sabe disso, e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos, para me proteger e me livrar desse momento. Você não sabe o que é uma legião, talvez não te causa tanto impacto, mas eu quero explicar isso para você. Uma legião era composta de 6.000 soldados romanos. 12 legiões, ele disse mais de 12 no texto, mas 12 legiões são 72.000 anjos. Bem foi citado aqui no louvor pela nossa irmã Vanessa e a irmã Isabel, que Deus numa noite, quando Senaqueribe se levantou contra o povo de Deus, enviou uma comitiva de anjos. Não. 1 milhão de anjos? Não. Ele enviou apenas um anjo. E numa noite ele feriu 185.000 soldados do exército assírio e deu vitória ao povo de Deus. Agora conta comigo. 72.000 anjos, que são 12 legiões, e Jesus diz que é mais do que 12, mas vamos calcular pelo 12 citado. Um anjo ferindo 185.000 homens, tendo poder para fazê-lo. 72.000 anjos, se você quiser até anotar, anote, vai dar 13 bilhões, 320 milhões de pessoas mortas por esses 72.000 anjos. Nos dias de hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões, seria 2 planetas Terras destruídos numa noite, só numa oração que Jesus fizesse. Alguns estudiosos dizem que nos tempos de Jesus havia aproximadamente, no máximo, 2 bilhões. Seria em torno de 7 planetas Terra destruídos numa oração, numa noite. Jesus tinha poder para evitar a cruz ou não? Aleluia. Mas ele diz: eu não vou fazer isso, eu vou me entregar. Eu vou entregar a minha vida porque eu tenho poder de tornar a tomá-la. Eis-me aqui, podem me levar, eu sou a quem vocês procuram. E é interessante que antes de morrer, muitas pessoas falam coisas que marcam. E eu fui pesquisar e eu encontrei um livro chamado Antes de Partir, escrito por uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. E ela disse: olha, os pacientes em fase terminais, das suas últimas palavras, algumas delas se destacam, mas a principal é que eu possa ter o perdão daqueles que eu feri, que eu possa ser perdoado por aqueles que eu magoei, que eu possa receber o perdão daqueles que eu fui ingrato para com eles. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não ora pedindo perdão para Ele. Eusébio de Cesareia, que é um comentarista contemporâneo dos apóstolos, ele diz que na hora da crucificação, enquanto alguém estava crucificado ali, sentenciado à morte, 3 coisas eles faziam. Quantas? Quantas? Em primeiro lugar, eles se justificavam: eu não sou culpado, não fui eu que cometi tal crime. Em segundo lugar, eles pediam clemência: me perdoem, eu não vou fazer mais isso. E em terceiro lugar, eles amaldiçoavam os seus algozes. Pediam clemência, se justificavam
e alguns amaldiçoavam seus algozes. Jesus não pediu clemência por ele? Ele não se justificou dizendo que ele não era culpado, e ele não era. Tão menos ele amaldiçoou os seus algozes, mas ele ora, pedindo que o Pai perdoe a cada um deles. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que estas palavras desse brado da cruz, que inicialmente nós vamos aprender nesta noite, significam para nós? O que essas palavras têm de importante, que tem de vida, que nos faz ser edificados ainda mais em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, as palavras ditas por Jesus nesse brado de perdão revelam o ministério sacerdotal do Senhor Jesus. Notem vocês o texto que está escrito: e dizia Jesus. Na língua grega, o grego koiné do Novo Testamento, o verbo está dizendo o seguinte, o texto está dizendo o seguinte, ele repetia isso várias vezes. Um dos comentaristas bíblicos de muita expressão, comentarista Bacon, ele disse que Jesus começou a dizer estas palavras ainda antes de estar na cruz. No momento em que Pilatos lavou as mãos, ele repetidamente vinha dizendo: Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. Quando os algozes romanos lhe chicotearam, colocaram-lhe uma coroa de espinho e lhe deram uma canada sobre a fronte, ele repetidamente dizia: Pai, perdoa-lhes. Quando levaram-no carregando madeiro pesado em torno de 1 quilômetro de Jerusalém até o Calvário, ele ia dizendo: Pai, perdoa-lhes. Quando cansado colocaram Simão Cirineu para ajudá-lo, ele ia dizendo: Pai, perdoa-lhes. Quando colocaram-no no patíbulo e pregaram-lhe as mãos e colocaram-lhe os pés também num cravo cruel, ele dizia insistentemente, continuadamente: Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. Oh, aleluia! Você pode ouvir esse brado e glorificar a Deus por isso? Se assim o foi, nós podemos tirar algumas interpretações, algumas conclusões. Em primeiro, ele viveu o que ele pregou no monte, quando ele pregou o sermão da montanha. No capítulo 5, versículo 44 de Mateus, Jesus diz: olha, vocês devem perdoar os vossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Ele disse isso no Monte das Oliveiras, mas agora no Monte do Calvário, ele continua dizendo as mesmas coisas, agora praticando. Ele não só ensinou a verdade, mas agora está praticando a verdade, porque uma coisa é eu pregar perdão, outra coisa é chegar o meu momento e eu perdoar. Amém ou não amém? Aleluia ou não aleluia? Porque tem muita gente que do Monte da Oliveira para o Monte Calvário muda. No discurso as coisas fluem bem, mas na hora que o espinho é na carne, não se pode divorciar a teoria da prática. Eu prego no Monte das Oliveiras, mas quando chegar o meu Calvário, eu tenho que praticar aquilo que eu preguei lá atrás. E nesse 1 quilômetro, deu para ele cumprir outra palavra que ele ensinou a Pedro. Pedro chegou um dia e falou: Senhor, se alguém me ofender e me importunar, quantas vezes eu devo perdoar essa pessoa por dia? 7 vezes? Jesus disse: não. Eu digo a você que deve perdoar essa pessoa 70 vezes 7, 490 vezes ao dia. Isso aí é uma hipérbole para dizer que não tem limite o perdão. Mas 1 quilômetro repetindo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu acredito que deu para ele cumprir esses 490 perdão. Jesus não apenas falou a verdade, ele foi a verdade e continua sendo a verdade. Você pode louvar a Deus por isso? Então, quando ele repetia intercedendo pelas pessoas, ele está refletindo aqui, revelando aqui seu ministério sacerdotal. Mas como assim? Ele não é da tribo de Judá? Não é o filho de Davi que o Bartimeu clamou: tem misericórdia de mim?
cujo pai e a mãe são de tribos que não tem nada a ver com a tribo de Levi, que é a tribo sacerdotal? Sim, mas ele é o nosso grande sumo sacerdote, não da ordem de Arão, mas se você ler Hebreus capítulo 7, vai dizer que ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. No versículo 3 diz: aquele que não tem genealogia, nem pai, nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de dias, mas ele é sacerdote eterno, da ordem de Melquisedeque. E a Bíblia diz no capítulo 7 ainda de Hebreus, versículo 23, ele é um sumo sacerdote tão grande, que ele foi feito mais sublime do que os céus. Como sacerdote da tribo de Levi, ele não podia entrar porque ele não tinha consanguinidade, ele era da tribo de Davi, da tribo de Judá, mas como sacerdote eterno, quando ele bradava: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ele não podia entrar como sacerdote da tribo de Levi, mas como grande sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele bradando desta forma, o véu que impedia ele por causa da consanguinidade humana, rasgou-se de alto a baixo. Ele não entrava por causa do sangue humano, mas o véu rasgou-se diante do sangue divino, e aquele véu rasgado não somente deu-lhe autoridade de continuar insistentemente intercedendo por nós no céu, mas abriu um novo e vivo caminho para nós também, que não somos da tribo de Levi, entrarmos com ousadia até o trono da graça, pelo novo e vivo caminho que for aberto pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, e conseguimos achar ajuda em tempo oportuno. Aleluia! Acesse hoje esse trono. O véu foi rasgado enquanto ele nos perdoava e o seu sangue era vertido na cruz. O véu rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima, mas de alto a baixo, porque a iniciativa foi divina, veio de cima, e nós por causa disso temos acesso a esta graça. Então, meus queridos, ele revelou nesse brado o seu ministério sacerdotal. Quem foi o homem mais forte do mundo, conforme a Bíblia diz? Sansão. Ao morrer, Sansão pediu que o pai perdoasse os seus algozes ou que matasse todos? Agora o homem mais santo, que não pecou, que não merecia morrer, porque aquela morte era minha, era tua, em vez de ele amaldiçoar pedindo que aquele povo morresse, ele pede que o pai abençoe e perdoe os seus pecados. Mas em segundo lugar, esse brado revela também a vida e ministério de Jesus por meio da oração. Notem vocês que no capítulo 3 de Lucas, versículo 21, ele começa o seu ministério após ser batizado por João Batista, orando. E a Bíblia diz que ele, tendo saído das águas, ele orou ao Pai, e o céu se abriu, o Espírito Santo desceu numa forma corpórea de pomba e repousou sobre ele, e o Pai bradou: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ele começa o seu ministério orando, ele desenvolve o seu ministério orando, ele começa antes do seu primeiro sermão orando 40 dias e 40 noites, e prega durante 3 dias, é quase que 11 dias aproximadamente, orando para uma mensagem ser pregada durante um dia. E a sua vida de oração era tão íntima com Deus, com o Pai, que no capítulo 11 de Lucas, versículo 1, os discípulos não pedem que Jesus lhe ensinassem a fazer milagre. Eles não pedem que o Senhor Jesus lhes ensinasse que eles multiplicassem pães, curassem enfermos. Eles não pediram ao Senhor Jesus que lhes ensinasse a andar sobre as águas, mas eles se aproximam de Jesus e diz: Mestre, Senhor, ensina-nos a orar. Se você aprender a orar, você não vai correr atrás de milagre. Se aprendermos a manter a comunhão com Deus, nós não correremos atrás de milagres. Ele começa o seu ministério, desenvolve o seu ministério e conclui o seu ministério orando.
Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você quer receber essa palavra nessa noite? Deus fala conosco por diversas formas e de diversas maneiras. Deus fala conosco através da natureza. O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus. Deus fala conosco por meio de sonho, como falou com Samuel, com Salomão, com José. Deus fala conosco através de seres que a gente não espera, como falou com Balaão por meio de uma jumenta. Deus fala conosco até com uma criança, usando uma criança, como fez com Naamã, usando aquela garota, dizendo: olha, se você estiver diante do profeta Israel, o meu Senhor vai ser curado. Deus fala conosco através do dom da profecia. Deus fala conosco, acima de tudo, por meio da palavra inerrante, infalível e digna de toda aceitação. Mas você, nós só podemos falar com Deus, ter acesso a Ele por meio da oração. Quando eu oro, Deus trabalha. Esdras diz no capítulo 8, verso 22: enquanto nós orávamos, Deus se moveu. No capítulo 4 e versículo 31 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que depois dos apóstolos serem açoitados pelo magistrado de então e serem repreendidos para não pregarem mais a respeito de Jesus, a palavra de Deus nos diz que eles falaram: olha, importa mais obedecer a Deus do que aos homens, vamos orar. E eles se reuniram no cenáculo e foram orar, e diz o texto bíblico que, tendo orado, moveu o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando eu oro, o céu se abre. Quando eu oro, Deus faz o que eu não posso fazer. Quando eu oro, Deus intervém naquilo que a minha mão não resolve. Quando eu oro, Deus se move. Quando eu oro, eu falo com aquele que tem todo o poder, cuja mão não está encolhida para não abençoar, cujo ouvido não está agravado para que não possa ouvir. Quando eu oro, Deus ouve e atua soberanamente entre nós. Só quem louva a Deus por causa da oração, faça isso. Andekash. Se você pudesse abrir os seus olhos, como Daniel não tinha aberto no capítulo 10, e ele orou durante 21 dias, e não obteve resposta, mas de repente o Senhor envia Miguel, e diz: peleja pelo meu servo contra o príncipe da Pérsia. E teve uma batalha no céu enquanto Daniel orava, e depois que o arcanjo vence a batalha, Gabriel vem e diz: varão muito amado, desde o primeiro dia em que te aplicaste em oração, foi dada a ordem para vir a resposta, mas o príncipe da Pérsia fez oposição, mas a resposta chegou. Se os seus olhos se abrirem nesta noite para entender o que a oração pode operar no mundo espiritual, você glorificaria a Deus e dizia: realmente a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus opera onde eu não enxergo enquanto eu oro. Mas além de revelar o ministério da oração, e além de revelar o ministério sacerdotal, esse brado: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, revela também o ministério da reconciliação, que Jesus veio desempenhar nessa terra. Qual foi? De poder reconciliar o homem que estava distante de Deus por causa do pecado, com Deus, santo, justo, perfeito, que o homem carnal não podia vê-lo ou ter intimidade com ele, senão seria morto, tinha que estar distante. Agora Jesus vem e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Observe o texto, que Jesus não está pedindo por Ele mesmo. Aqui para nós, num momento tão excruciante como esse, eu pediria socorro. E atire a primeira pedra quem não pensa igual. Eu pediria para que o Senhor me aliviasse daquela dor. Mas Ele está preocupado com o perdão dos pecados, que é o âmago da causa que afastou o homem de Deus. O que eu vou dizer talvez pode tirar um pouquinho de comichão de alguns ouvidos e desintoxicar algumas almas, que está muito atrelada à doutrina da teologia da prosperidade,
que diz que Deus veio, enviou Jesus para nos dar casa, carro, casamento perfeito, saúde ideal. Não, Jesus não veio para a terra para nos dar um casamento ideal, um casamento blindado. Jesus não veio à terra para nos dar um carro do ano, todo um ano novo. Jesus não veio à terra para nos dar uma pressão 12/8 continuadamente. Jesus não veio à terra para nos dar longevidade. Jesus não veio à terra para nos dar prosperidade financeira. A causa primaz de Jesus vir à terra foi cumprir um ministério de reconciliação do homem afastado de Deus com um Deus que o ama incondicionalmente, e para isso ele teve que perdoar os pecados com seu sangue precioso, e há novamente uma reconciliação. Então o objetivo principal de Jesus vir à terra não foi nada material, nada de autoajuda, não, foi a ajuda do alto, para nos reconciliar com Deus e termos paz com Ele. Isso talvez a teologia da prosperidade nunca vai te falar, isso talvez você nunca vai compreender pela razão humana, mas esta é a verdade bíblica, genuína. Jesus veio à terra para nos levar para o céu, nos perdoando de nossos pecados, e Ele cumpre isso, e Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que. Irmão, Judas não sabia o que estava fazendo? Judas não sabia que ele estava traindo sangue inocente? Pilatos não sabia, tanto que ele diz: eu não vejo crime algum nesse homem. Como é que ele sentenciou esse homem à morte? Os judeus, a Bíblia diz que eles faziam tudo aquilo de acusação contra Jesus por inveja. Sabiam o que eles estavam fazendo. Os soldados romanos sabiam também o que estavam fazendo, sim ou não? Mas não com quem estavam fazendo. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios 2:8, que se a liderança, o magistrado daquela época soubesse que estavam crucificando o Senhor da glória, não teriam no crucificado. Eles pensavam que era mais um revolucionário. Para quem não sabe, nos períodos de Jesus havia aproximadamente 1000 pessoas que haviam se levantado dizendo ser o Messias. Para eles era apenas mais um revolucionário, um lunático, um doido. Por isso eles fizeram tudo isso para tentar sentenciá-lo à morte. Mas eles não sabiam que eles estavam rejeitando o caminho, a verdade e a vida. Jovem, irmão, irmã, você que não abraça esse perdão, você que não se submete a este sangue vertido no Calvário, para que este que se sacrificou por você seja o Senhor da tua vida, não sabe o que está fazendo. Pecado inconsciente sem dolo, se eu me arrepender de todos eles, ele não vai ser computado e nem levado a juízo. Mas se eu não me arrepender, até os pecados inconscientes que eu cometo vai ser levado a juízo no dia do juízo final. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. E ele estava pedindo que o Pai lhes perdoasse. Eu quero concluir esta mensagem porque eu tenho apenas 5 minutos. Qual foi o resultado dessa oração? Afinal de contas, nós estamos falando aqui da segunda pessoa da Trindade humanizada e orando. Será que essa oração teve resultado? Será que essa oração teve um resultado a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo? Bem, se vocês continuarem no texto que nós acabamos de ler, no versículo de número 42, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, alguém disse assim, um dos 2 malfeitores: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse malfeitor, ele estava blasfemando junto com outro ao lado. Mas quando Jesus continuava: Pai, perdoa-lhes, seu coração foi compungido, quebrantado. Ele pede perdão. Ele pede para ser salvo. Ele confessa seus pecados. Nós estamos no Dia Nacional de Missões, é culto de missões. Quando eu oro por missões, Deus opera salvando vidas. Jesus orou pela salvação e perdão daquelas pessoas, e já começa a curto prazo alguém se arrependendo.
No versículo de número 47, ó, notem vocês, no mesmo texto, o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. O centurião era um homem que governava, liderava uma centúria, que era 100 soldados. Ele estava ao pé da cruz, talvez foi alguém que até conduziu os algozes para fazer aquela mutilação no Senhor Jesus, mas vendo Jesus orando por perdão, seu coração é quebrantado, ele diz: glória a Deus, esse homem é justo. Imagina esse homem no dia seguinte de trabalho, 100 soldados a seu serviço, sob a sua liderança, e ele dizendo: gente, aquele homem que nós sacrificamos ali, sentenciamos, ele era justo, ele não tinha culpa não. Quando ele falava: Pai, perdoa-lhes, meu coração se derretia. Eu tenho sangue nos olhos, mas ele falando e o seu sangue sendo derramado, meu coração se quebrantou. Eu quero me submeter a esse perdão. Eu tenho certeza que se o líder o fez, os 100 que estavam ao lado dele também fez também. Você pode acreditar nisso também? Dê um glória a Deus por isso. Mas o texto não para aí, o texto ainda diz mais, no versículo 48, verso seguinte: e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Isso era um ritual de arrependimento, feito no ano do perdão, ou no dia do perdão anual, chamado Yom Kippur. As pessoas batiam no peito dizendo: eu sou pecador. Você lembra daquele publicano? Enquanto o fariseu expunha os seus pecados, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. A multidão que estava vendo aquele espetáculo do Cristo sendo sacrificado por nós, agora volta batendo no peito e dizendo: nós somos pecadores. Aquele brado de perdão era para nós precisamos de perdão, nós precisamos de perdão, nós precisamos de perdão. Mas a Bíblia diz mais, aleluia, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 41, Pedro, que havia negado a Cristo por 3 vezes, agora está cheio do Espírito Santo e começa a pregar o Evangelho, e diz a Bíblia que quase 3.000 almas se entregaram para Jesus. A oração missionária faz efeito. Diz o texto ainda mais, no capítulo de número 4 de Atos ainda, versículo 4, que quase 5.000 almas se converteram a Cristo depois daquele paralítico ser levantado pelas mãos de Pedro, crendo na oração que Jesus fez: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No capítulo 6 de Atos, versículo 7, a Bíblia diz que os principais dos sacerdotes criam em Cristo. Quem foi que sentenciou Jesus à cruz? Os principais o sogro do sacerdote titular Anás, que estava jubilado, mas consagrou o genro, e a ascendência sacerdotal era de pai para filho, mas como ele não tinha filho, tinha filha, ele fez um bem bolado, pôs o genro lá, Caifás, e depois sucessivamente as ordens sacerdotais foram sendo substituídas, e os principais dos sacerdotes, vendo que a palavra corria em Jerusalém, começaram a crer em Cristo também. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, um fariseu com sangue nos olhos, que também foi um daqueles que acusaram a Jesus, chamado Saulo de Tarsis, ele estava com sangue nos olhos, respirando ameaça, com cartas para Damasco, para prender os cristãos. De repente, um clarão resplandece no caminho de Saulo: Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa será para ti recalcitrar-se contra os meus aguilhões. E o fariseu Saulo se converte a Cristo. No capítulo 1 de Colossenses, e eu já vou terminar, a Bíblia diz que o Evangelho, no ano 60, Paulo já estava convertido, pregando e enviando essa carta a Roma, já havia sido anunciado em todo o território do planeta Terra, quer dizer, todos os lugares debaixo do céu. 60 anos depois do sacrifício da cruz, o mundo inteiro sem internet, sem WhatsApp, Instagram e qualquer plataforma midiática que faz a mensagem correr rapidamente, em tempo real inclusive, já havia ouvido a respeito de Jesus.
Essa oração teve resultado a curto, a médio e a longo prazo. Há 100 anos atrás, movidos pelo Espírito Santo, 2 missionários suecos ouviram a voz do Espírito dizendo: Belém do Pará. Cheios do Espírito Santo, se dispuseram a vir à nossa terra. Sofreram, mas nós estamos já com 110 anos, com o evangelho de que Jesus prega, salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará para nos levar para o céu. Com isso, eu quero te dizer que vale a pena orar por missões. Jesus disse: orai para o Senhor da seara, para que envie mais obreiros para a seara. Que tal orarmos pelo seu vizinho? Que tal orarmos pelo seu patrão? Que tal orarmos por aquele teu amigo de escola, de faculdade? Que tal orarmos pelo nosso município, como foi mencionado pelo presbítero que fez a oração inicial? Que tal orarmos pelos inimigos do evangelho? Porque missão e oração tem tudo a ver. Amém? Este foi o primeiro brado do Calvário: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.